Olha, nós vamos começar direto com a análise de conjuntura. Eu não vou apresentar a pauta, que todo mundo recebeu a pauta, né? Vamos acelerar aqui para recuperar os minutinhos que eu me atrasei aqui. Aqui, ó. Primeiro, né, gente? Todo mundo está vendo aí a mobilização de servidores públicos. Ontem, inclusive, a nossa live foi sobre isso, com o Vladimir Nepomuceno, tá? Falando da mobilização de servidores. A conjuntura está escancarando a centralidade do sistema da dívida. Nós temos aí a limitação do arcabouço fiscal, que com certeza acabou, né, revogou a emenda constitucional 95, mas manteve o teto de gastos, com uma flexibilidade muito pequena. Para quê? Por que foram mantidos esses limites? Está escrito pelo próprio governo lá na exposição de motivos, para guardar recursos importantes para o pagamento do endividamento público. Então, está muito claro o que está por trás da limitação do arcabouço fiscal. Está dito, escrito, assinado pelo próprio governo. E vocês viram que no Congresso ainda pioraram o projeto, colocando várias punições para quem? Para... vem cá, Edmar, apareceu um aviso aqui. Marca a caixinha e tem que marcar a caixinha em cima. Faz aqui. Então, gente, negar, né? Uhum. Então, nós precisamos entender isso, porque os servidores estão mobilizados, mas, às vezes, não fazem o contraponto. Ficam, às vezes, só se colocando como vítimas ou como, né, na reivindicação. Gente, nós temos que ir para o ataque, nós temos que mostrar claramente que dinheiro não falta nesse país e que a questão é uma decisão política de destinar os recursos para o pagamento dessa dívida que nunca foi auditada. E que o Tribunal de Contas já declarou ao Senado que não tem contrapartida em investimentos. Os ataques aos servidores vieram no texto do arcabouço, né? E, inclusive, uma ameaça de mais reforma da Previdência. Por que a gente fala isso? Nós fizemos essa análise e, quando ficamos contrários ao arcabouço. Por quê? Com a limitação de teto, vai faltar dinheiro, inclusive, para a aposentadoria do regime geral. Existe um crescimento vegetativo da aposentadoria do regime geral. Por quê? No regime geral, as pessoas estão empregadas no setor privado. Quando aposentam, quem paga a aposentadoria é o setor público. O dinheiro vai ter que sair do orçamento. Então, é um gasto novo, é diferente de servidor público, que já recebe como servidor, quando aposenta, não vai ter alteração do gasto, porque aquele gasto já existia com os ativos. Agora, no regime geral, não. Então, nós estamos diante de mais contra-reforma da Previdência. Tudo para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. Nós estamos diante das restrições da LOA, da Lei Orçamentária 2024, que tem lá apenas 1,5 bilhão, mesmo assim não é carimbado para servidor, é uma reserva técnica. Não tem nada, gente, para servidor lá, tem nada. Nós estamos diante das ameaças de retomada da reforma administrativa. Privatizações, vocês estão vendo as mobilizações dos metroviários no Brasil todo, não é? Contra a privatização do metrô, que é uma empresa federal. Está em São Paulo, no Rio, aqui em Brasília, está tendo mobilização, em vários lugares, lá no Rio Grande do Sul. E mais, privatização com PPP, com parcerias público-privadas, que trazem risco de securitização, gente, um esquema que desvia tributo antes que ele chegue aos cofres públicos. Continuamos aí com a elevada taxa básica Selic, né? O Banco Central está baixando aí
0,5% a cada reunião, depois de ter ficado um ano em 13,75%. Temos também a aprovação relâmpago do substitutivo da reforma tributária do consumo, que, de novo, né, vai no sentido contrário ao que precisava. A gente precisava tributar fortunas, lucros e dividendos, etc., e essa reforma aumenta a tributação do consumo. E o privilégio dos gastos com a dívida está aí no orçamento deste ano. O que já foi executado até setembro, aliás, até 4 de outubro, semana passada, foi 1,835 bilhões para gasto com juros e amortizações, gente. Até dia 4 de outubro, olha isso, quase 2 trilhões gastos com a dívida. Uma dívida que não tem contrapartida e que não tem transparência nenhuma. Está indo aí no ralo da dívida, os mecanismos do Banco Central, as perdas com o tal do swap. Ele garante a variação do dólar para privilegiados que compram aqueles contratos, dólar cai, o Banco Central paga. Dólar sobe, o Banco Central paga. E o gasto vai para a dívida. E para pagar isso, arroxo, ajuste fiscal, arcabouço e tudo mais. Por que a auditoria cidadã soma juro com amortização? Porque o governo contabiliza a maior parte do juro como se fosse amortização. Uma manobra que a gente denuncia desde aquela CPI da dívida em 2009, 2010. Olha o que está lá no CIAF, no CIOP, que agora é o Sistema que Registra os Pagamentos Federais. Gasto com juro da dívida, 206 bi. É o que está lá de juros. Nós fizemos uma estimativa por baixo, a estimativa mais conservadora possível, pegando o estoque da dívida no primeiro dia do ano, multiplicando pela taxa média de juros, nós chegamos a quase 600 bilhões, o triplo. O triplo do que... Está dando uma... entrou aí. O triplo do que está lá no sistema do governo. Então, vocês estão vendo a falta de transparência? E muita gente fala, não, a gasto com a dívida não é problema, não. Esse 1 trilhão e 600 ali de amortização, isso aí está só rolando. Tem muita gente que fala isso. Isso não é problema, não, está só rolando. Mentira, gente. A maior parte do juro está aí. O gasto com os mecanismos do Banco Central estão aí. Tá? Olha aí o gráfico deste ano, de 2022. O que foi gasto ano passado, no ano inteiro, esse ano, até outubro, já foi. Com gasto com juro e amortização da dívida, tá? Olha todas as outras áreas, né? Vou falar da educação, porque nós estamos aqui com o representante do Andes ao vivo. 2,7% para a educação ano passado. Aí vocês estão vendo o que está acontecendo nas universidades, nos institutos federais, nas pesquisas. Nós estamos perdendo pesquisadores com pesquisas interrompidas. Né? E a área da saúde? 3,37% ano passado. Esse ano não vai ser diferente, não, gente. Tá? Para esse ano, o previsto era 2,5 trilhões com juros, e pelo juros e amortizações. E pelo visto, a gente vai chegar lá, né? Até 4 de outubro, faltando quase 3 meses, faltando o resto de outubro, novembro e dezembro, já chegou a mais de 1 trilhão e 800, não é? Enquanto isso, olha lá a dotação do Ministério da Educação esse ano, 164 bilhões, 16 vezes menos. E da saúde, 189 bilhões. Tá? Gente, depois nós vamos disponibilizar, hoje mesmo a gente vai mandar e-mail para as entidades, com essas telas, tá? Porque tem muitas informações aí
muitos links que podem fortalecer a luta da classe trabalhadora. Nessa conjuntura de massacre, né, da classe trabalhadora, eu quero parabenizar a mobilização de servidores essa semana passada. A Auditoria Cidadã divulgou, fez cards e tuitou também. Fizemos todas as atividades lá que vocês pediram e eu queria até ir pessoalmente, mas eu não fui, porque eu ainda estou com o pé, ainda estava, né, com o pé imobilizado, tirou a imobilização na quinta-feira, mas eu ainda estou com restrição aqui, por isso que eu não fui. Mas a gente divulgou as falas, né, a TV comunitária aqui do Distrito Federal, que é também parceira da Auditoria Cidadã, filmou tudo, divulgou, a gente também fez cards divulgando, não é? A mobilização foi muito importante, e pegamos aqui os pontos principais, não é? Que já aconteceram 4 reuniões da mesa de negociação, porém nenhum item da pauta foi atendido. O governo se recusou a revogar as medidas adotadas por Bolsonaro que prejudicam o serviço público, recusou também arquivar a PEC 32, da reforma administrativa, não apresentou índice de reajuste salarial para servidor, e quanto à reserva técnica de 1,5 bi, isso aí não daria nem 1%, daria até menos de 0,8% se fosse fazer reajuste linear, mas ele já falou que não vai fazer reajuste linear. Então, a gente nem precisa ficar falando nisso, porque não vai ter. Nós não sabemos como é que vai ser isso. Das 60 mesas específicas solicitadas, apenas 5 foram instaladas. Não é? Então, o diálogo ainda está muito prejudicado, e que só há como avançar fortalecendo as mobilizações. A gente concorda. Na live de ontem, o Vladimir Nepomuceno até lembrou das nossas mobilizações na época da Assembleia Nacional Constituinte, em que o setor social não tinha nem... Podia tirar um pouco dessas coisas aqui da minha frente? Não tinha nem 30% dos constituintes. E olha quanta coisa a gente conseguiu colocar na Constituição. Por quê? Porque o povo se mobilizou. Eu sou de Minas Gerais, meus colegas, a gente fazia vaquinha, o pessoal vinha de ônibus para Brasília. Dormia na casa de gente amiga, porque os sindicatos ainda não existiam, né? Não existia sindicato de servidor público, existiam associações sem estrutura nenhuma. A gente vinha com o nosso dinheiro, gente. O que tem de direito na Constituição não caiu do céu. Foi muita luta para conquistar o que a gente tem. Por isso que quem está hoje precisa mesmo lutar, como lutar essa semana, e tem que aumentar muito. Porque não foi fácil conquistar o que a gente tem. Tá? E agora nós temos que lutar muito para não perder e lutar para avançar. Agora, nós da Auditoria Cidadã estamos fazendo um esforço para munir as entidades, porque se a gente não for para cima, gente, denunciando o ralo, onde é que está o rombo? Onde é que está o rombo das contas públicas? Não está no gasto com o servidor, não está no serviço público, está no sistema da dívida. Nós temos que fazer esse contraponto, senão não vai avançar. Nós estamos vendo aí o reflexo do arcabouço, ó. A notícia, concursos. Governo quer reduzir número de carreiras. Quer reduzir número de carreiras. E aí? Vocês acham que ele vai nivelar por cima? Alguém acredita nisso? Vai nivelar por cima? Vai nivelar por baixo, tá? Todo mundo vai perder. E permitir contratação pela CLT, tá? Nós fizemos uma live ontem sobre isso com o Vladimir, que é um assessor e consultor de entidades, não é? Depois vocês podem assistir, quem não tiver assistido. Foi ontem à noite, a live. Qual que é a nossa proposta?
Em vez de Bolsa Banqueiro, vamos reparar as perdas e avançar. Não é? Ano passado, 2022, Banco Central pagou mais de 180 bilhões de reais de juros para os bancos. E que juro foi esse? Juro, gente. Olha aqui, da Bolsa Banqueiro. Essa tela mostra o que é a Bolsa Banqueiro. A maioria das pessoas aqui já nos acompanha há mais tempo, já sabem. Por que é Bolsa Banqueiro? O Banco Central remunera os bancos sobre um dinheiro que sequer pertence aos bancos. Sequer pertence aos bancos. É o dinheiro de todos nós que temos conta bancária, é o dinheiro de todas as empresas, de todo o setor público que está lá depositado nos bancos. Dinheiro da sociedade. E que os bancos deveriam retornar para a sociedade. E empréstimo a juro baixo. O que os bancos fazem? Só emprestam a juro exorbitante, altíssimo. E por que eles se dão esse luxo? O dinheiro fica lá mofando na gaveta? Não. Eles depositam lá no Banco Central. E o Banco Central paga remuneração diária para eles sobre um dinheiro que é nosso, que é da sociedade como um todo. Isso aí custou 181 bilhões ano passado. Então, vocês estão vendo que o servidor público precisa colocar lá? Tem dinheiro para Bolsa Banqueiro e não tem para dignidade de servidores? E não tem para recuperação do serviço público, para prestar um serviço digno para a sociedade? Olha aqui, o nosso economista Rodrigo fez uma conta aqui, ó. O volume de recursos para repor integralmente a perda de trabalhadores do setor público federal desde 2010, a conta que ele fez, uma média, a partir dos documentos que as próprias entidades federais têm divulgado, daria uma perda média de 46,5%. Então, gente, todo mundo aí que é servidor público, pega seu contra-cheque, imagina, perdas inflacionárias, aí não tem os reajustes que deveriam ter acontecido, não, é só perda inflacionária. Vocês deviam estar ganhando quase 50% a mais. Quase 50% a mais. Isso é que foi tirado de todo servidor público federal, desde 2010. Para repor isso, precisaria 158 bilhões. Então, vocês estão vendo a relevância? Vocês estão vendo a relevância do que está sendo roubado para dar para banco na Bolsa Banqueiro? O que foi para banco em um ano de Bolsa Banqueiro supera reposição de perdas do setor público desde 2010. Vocês estão vendo, gente, a bolada que está indo embora no sistema da dívida? Olha, servidores públicos têm que pautar isso. Isso aqui que é munição para a luta, tá? E eu, por experiência própria, sei que funciona, porque já fui presidente de sindicato. E foi na minha gestão, na presidência do Sindicato de Auditores, uma época, inclusive, a gente lutava junto com o Sindreceita, eu fui participar de conselho lá do sindicato, acho que fui a única presidente da FIS sindical que foi participar de conselho lá, para a gente unificar a luta e reforçar. Foi a época que a gente mais avançou, tá? E quando uma categoria avança, todas avançam, não é? Olha esse gráfico aí, onde é que está o rombo das contas públicas? Isso é que tem que estar nos panfletos dos servidores. O rombo, olha lá onde é que está o gasto com educação, saúde, lá embaixo. Olha o gasto com o pessoal, gente, teve queda nos últimos anos. Porque antes havia pelo menos uma reposição inflacionária mitigada. Então, esse gráfico aí que está atualizado pelo IPCA, olha lá quantos anos nós ficamos estagnados, porque não tinha reajuste, era só reposição inflacionária. De Temer para cá, nem isso.
Então, quando você põe o gráfico equalizado pelo IPCA, tem queda real, olha lá. É absurdo isso, não é massacre mesmo. Enquanto isso, o Banco Central aumentou aí a Selic à vontade a cada 1%, gente. Atualmente, a cada 1% de Selic é 44,8 bilhões a mais no gasto com juros da dívida. Nós começamos a fazer essa divulgação, porque isso aí é uma tabela do Banco Central. Essa tabelinha que vocês estão vendo ali é o print da página do Banco Central. Nós começamos a fazer ano passado. Quando a gente começou, era até menos, era 34 bilhões, depois passou para 38, depois passou para 40, depois para 42, já tem 4. Para isso, não falta dinheiro. Para a Bolsa Banqueiro, não falta dinheiro. O Banco Central está enterrando a economia brasileira. Tem um artigo meu, novo, publicado pelo Extra Classe, agora, recentemente, o papel do Banco Central na geração de dívida pública. Tá? O presidente do Banco Central falou, você tem que colocar o país em recessão. E ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Ele colocou. E um ex-diretor do Banco Central teve a coragem de declarar: minha opção seria segurar o juro até a economia afundar. Gente, por que eles fazem isso? Por que vocês acham que eles fazem isso? Todo mundo está careca de saber que subjuros não serve para controlar a inflação que existe no Brasil. Eles sabem que subjuros só serve para colocar o país em recessão e para afundar a economia, como eles declaram abertamente nos jornais. Eles sabem disso, tá? Então, bem-vindo. Pode vir, bem-vindo. Tudo bom? Eles sabem disso. Então, por que afundar a economia? Por que gerar recessão? Porque a recessão, gente, é que justifica entrega de patrimônio nas privatizações, justifica contra-reformas, justifica mais arroxo para cima da classe trabalhadora, não é? É escassez fabricada pelas crises que eles mesmos produzem deliberadamente, não é? E o mercado financeiro está aí projetando juros altos por vários anos. Quer dizer, é crise fabricada, como a gente vem denunciando desde 2014. Crise fabricada para gerar escassez, porque essa escassez serve de justificativa para todas as políticas de retirada de direitos, de atraso no nosso desenvolvimento socioeconômico, não é? Prejudicando toda a classe trabalhadora, tanto setor público como setor privado, e aumentando ainda mais a desigualdade social no país, né? Tem muita gente que, quando a gente fala, mas olha o congresso que a gente tem. Realmente, nós temos um congresso lá de ruralistas, liberais, empresários, banqueiros e gente financiada por esses setores. Mas a correlação de forças, gente, nunca está pronta. Vários de vocês são dirigentes sindicais, dirigem organizações, vários... todo mundo sabe, nem no nosso próprio ambiente existe uma correlação de forças pronta. Aí tem que ser construída. Tem que ser construída com diálogo, com mobilização, conscientização e pressão. É pressão para cima do Congresso, como nós fizemos na época da Constituinte. Como mais recentemente se verificou no Equador com a auditoria. Tá? Então, tudo isso é possível, porque aqui, enquanto o governo não faz auditoria, fica na mão de banqueiro. Tá? O arcabouço já virou lei, né? Lei Complementar 200. Está aí teto somente para os investimentos sociais. Eu gostei muito desse card. Eu acho que esse card
servidor público pode até usar nos seus materiais também, tá? Porque o teto que está aí impedindo reajustes, impedindo os investimentos necessários, é só para a estrutura do Estado e para os investimentos sociais. O gasto com a dívida, o céu é o limite, não tem limite, tá? Juros e mecanismos do sistema da dívida, principalmente a Bolsa Banqueiro, não tem limite. Vocês veem que está só aumentando, né? A consequência do arcabouço, ameaça para a educação. A gente já vinha denunciando, desde a última reunião, essa ameaça, né? Que o Ministério da Fazenda planejava mexer na correlação, planejava mexer na correção dos pisos com saúde e educação, pisos, gente, previstos na Constituição Federal. Piso, o que é o piso? Não pode gastar menos do que aquilo ali na educação. Aquilo ali é o mínimo aceitável, pois o governo quer gastar menos. E no dia que a Constituição completou 35 anos, o Senado autorizou o governo a não cumprir o piso. Gente, isso aqui, olha, é de chorar, viu? É de revoltar. Porque não é possível, não é? No dia que a Constituição completou 35 anos, o Senado foi lá e falou assim, não, isso aqui não precisa seguir, não. Como assim? Não é? Parece que ontem o Tribunal de Contas falou que esse descumprimento só vai poder ser ano que vem, né? Saiu essa notícia ontem. Nós estamos sob risco de nova reforma administrativa, gente. E o nosso risco não está só na PEC 32, não. Olha essa notícia do Poder 360. Foi publicada ontem ou anteontem, novíssima. Eu deixei o link aí, como eu falei no início, essas telas, nós vamos disponibilizar ainda hoje para vocês. Oposição foca na administrativa e fará evento dia 1º de novembro. A oposição ao governo quer reforma administrativa urgente, e você sabe que eles têm maioria no Congresso, e já tem evento programado para 1º de novembro, no Congresso Nacional, com a presença, bem-vindo, pode chegar, com a presença do Arthur Lira na mesa para abrir o evento, tá? Depois vocês acessam essa notícia. E não é a PEC 32, não. É outra reforma mais drástica ainda, incluindo uma porção de coisas até restrição até para o Supremo. Essa questão de decisão monocrática, alterando o funcionamento até do Supremo Tribunal Federal. E nós estamos aí, o governo já admite alguma reforma. Agora, dia 3, a Esther Dweck, ministra, né, de Gestão e Inovação, chegou a anunciar que o Ministério articula reformular concursos públicos e regime de contratação. Isso está na PEC 32. Então, assim, alguma reforma já estão aceitando fazer. E com essa pressão da oposição, então, gente, olha, o risco, realmente a conjuntura é de muito risco para a classe trabalhadora mesmo. E a história já mostrou que superávit primário não serve para controlar o gasto com a dívida. Nós fizemos 20 anos de superávit, fizemos 1 trilhão de superávit, de 95 a 2015, e a dívida nesse período explodiu, de 86 bi para 4 tri. Nesse período ainda teve todas as privatizações de Fernando Henrique, que falava que o dinheiro era para pagar a dívida. E a dívida explodiu. Por que explodiu? Porque ela cresce por causa dos mecanismos financeiros, que não tem nada a ver com gasto social. Ela cresce por causa da Bolsa Banqueiro, do swap, do juro exorbitante e demais mecanismos que a Auditoria Estadã vem denunciando. Bom, nesse contexto que não tem dinheiro para nada, o governo anuncia aí
um projeto nacional, um PAC, né? Um novo PAC de quase 2 trilhões, 1 trilhão e 700. De onde que vai vir esse dinheiro para o PAC? Se os investimentos estão submetidos ao teto do arcabouço. Vai vir, gente, de PPPs, de securitização, usando o Banco Central, usando o BNDES. Uma apresentação do Tesouro Nacional já sugere a criação de sociedade de propósito específico, que é aquela entidade que emite as debêntures. O setor privado não corre risco, não. As tais das PPPs, parceria público-privada, como é que o privado participa? Ele compra os papéis financeiros e já começa a ganhar juro no mês seguinte. Ele não corre o risco do negócio, não. E de onde sai o dinheiro? Da vinculação de receitas. Eu não sei se está dando para vocês ver. Vocês estão conseguindo enxergar essa tela? Essa tela, gente, é um print de um dos documentos do BID sobre as tais PPPs. Tem 2 documentos do BID. A gente comentou esses documentos na live da semana passada, com o doutor Cristiano e o Felipe, lá da presidente do SEAP, lá do Rio Grande do Sul. Olha aí, modalidade de garantia para as PPPs. Vinculação de receitas. Como é que acontece a vinculação de receitas? Através da cessão do fluxo de caixa do ente federado. Como é que é essa cessão de fluxo, pessoal? Eu já expliquei várias vezes daquele esquema de securitização. O contribuinte vai pagar o tributo dele como sempre pagou, na rede bancária. Só que, da rede bancária, o dinheiro vaza para as tais contas vinculadas. Está aqui, ó. Vocês estão vendo? Os recursos públicos ingressam na rede bancária. Da rede bancária, o dinheiro não vai diretamente aos cofres públicos. Cai em um conjunto de contas vinculadas a esse esquema. E dessas contas vinculadas, o dinheiro já vaza para pagar aqueles investidores privados que compraram os papéis ali atrás. Eles recebem por fora do orçamento. Esse dinheiro que vaza não chega sequer a ser computado no orçamento. Como é que fica o percentual da educação e da saúde? Olha bem, é uma perda de arrecadação. A gente está denunciando isso desde que eu participei lá na Grécia, da auditoria lá na Grécia, nós denunciamos esse esquema, depois vimos esse esquema na PPH Ativos SA, teve uma CPI, a gente denunciou, a gente já conseguiu barrar a aprovação de projetos sobre isso, que visava legalizar esse esquema, conseguimos barrar o jabuti que tentaram colocar na PEC 23, a PEC dos precatórios, colocaram um jabuti para legalizar, mas o mercado não desiste. E olha essa notícia que eu peguei ontem à noite. Fazenda enviará projeto de securitização ao Congresso, diz o atual secretário. O que é isso? É o governo Lula que vai legalizar o esquema de securitização? Hoje nós vamos apresentar um requerimento de informações à Casa Civil e à Presidência da República. Nós, da Auditoria Cidadã, vamos hoje apresentar um requerimento. Que história é essa? É o governo Lula que vai? Vamos apresentar também ao Ministério da Fazenda. Será que eles não sabem que esse esquema desvia recurso arrecadado de contribuinte antes de chegar ao cofre público? Vão pactuar com essa fraude? Não é possível, gente. Não é possível. Isso aqui é o fim do Estado. Porque esse esquema funciona como pirâmide. Tá? O que vaza ali
Em Belo Horizonte, quando o setor privado comprou as debêntures, entraram 200 milhões na prefeitura. Sabe quanto de crédito tributário a prefeitura cedeu para pagar esses 200? 880 milhões. 440% a mais. Por quê? Porque é esquema de pirâmide, tá? Isso é gravíssimo. Bom, a dívida que devia ser um instrumento para financiar investimento de interesse público, olha o que a dívida virou. Porque esse esquema de securitização gera dívida por fora, tá? Por isso a gente denuncia o sistema da dívida, que é o funcionamento do endividamento público às avessas, tá? A dívida interna, gente, já chega em 8 trilhões de reais. A dívida externa total, que é divulgada pelo Banco Central, também está altíssima. Os juros são o principal fator de crescimento da dívida interna. O sistema da dívida está presente, né? Está por trás aí de todas as privatizações, contra-reformas, teto, regime de recuperação fiscal nos estados. O Tribunal de Contas já falou que a dívida não serviu para investimentos. Está aí a declaração dele. Então, para que tem servido? Exatamente para os mecanismos financeiros que a Auditoria Cidadã denuncia, não é? Temos contribuído com cartilhas. Aliás, quem veio aqui hoje vai ganhar cartilha, né? Tem que pegar lá uma caixa. Temos contribuído com a produção de cartilha atualizada, muito material, e estamos agora, nesse momento, à disposição para ajudar na luta de servidor público, com essas informações, para que essa mobilização, de fato, avance. Denunciamos também a reforma tributária do consumo. Fizemos um folheto novo, esse a gente não imprimiu, ele tá disponível somente na versão virtual. Quem vai pagar a conta da reforma tributária do consumo? Está aí também. Temos atualmente uma campanha de envio de carta para senadores, por quê? Agora, gente, em vez do governo ficar enviando projeto de securitização, era a hora de colocar nessa reforma tributária do consumo um impeditivo, uma proibição para impedir o desvio de recursos. Porque eles vão criando esse esquema em todos os estados, em todos os municípios. Tinha que estar na Constituição a trava. Não pode desviar recurso público. É até assim, uma infâmia a gente ter que falar isso. É tão óbvio, né? Porque a lei de orçamento, as leis financeiras, todas já dizem, todas as receitas públicas têm que chegar no orçamento. E do orçamento só pode sair com base na lei orçamentária votada no Congresso Nacional. Esse esquema da securitização vaza antes. Derruba toda a estrutura da legislação de finanças do país. Então, o que precisaria para enfrentar essa fraude? Impedir o desvio de recurso público lá na Constituição. É só colocar lá. Nós estamos fazendo essa campanha. Talvez por isso é que o governo está apresentando um projeto para legalizar. Porque já está escancarado que o negócio é ilegal, né? Bom, gente, então, diante dessa conjuntura, o que fazer? Enfrentar o mercado financeiro. E como é que a gente enfrenta o mercado financeiro, esse poder? Colocar limite para juro na lei. Fazer auditoria. Nós temos aí a frente parlamentar criada, que eu até agradeço a presença de quase todas as entidades aí apoiadoras.